Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou dar dicas de apostas dos jogos que acontecem neste domingão. Pois é, domingão, se você está vendo aqui, eu estou de mudança, já falei isso daqui, você vê ao fundo aí algumas coisas que ainda não consegui guardar e eu já ganhei esse presente, ó. Falei ontem aqui, ó, do pessoal aqui de Porto Alegre, tá? Me deram aqui um presentinho da loja do Grêmio. E hoje vai ter jogo do Grêmio e a gente vai dar dica nessa partida também, né? Então vamos começar com o Campeonato Brasileiro. Para a tela, tá aí, temos Grêmio e Vitória. Vamos falar já do Grêmio, né? Já que a gente está aqui em Porto Alegre. Grêmio e Vitória. Vamos dar uma olhada aqui no que dizem os nossos especialistas em futebol. Bom, o Grêmio precisa urgentemente se reabilitar no campeonato, né? Só tem 11 pontos em 15 jogos, tá? Tem umas rodadas atrasadas aí por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, ficou alguns jogos sem jogar, tá? Mas está indo muito mal mesmo assim, tá? Está na antepenúltima posição na tabela do Brasileirão e estaria rebaixado aí se o campeonato terminasse hoje, né? Então o pessoal torcendo para o Grêmio, que é um grande time, continuar, né, e não correr esse risco. Então se reabilitar rapidamente. O Vitória está 2 posições acima do Grêmio, com 15 pontos, né? Um retrospecto bastante ruim do Vitória quando joga fora de casa, como visitante. Tem apenas uma vitória em 8 partidas, tá? Apesar da má fase, o Grêmio é um time melhor, joga em casa, está com a pressão da torcida, está ficando complicado. Precisa vencer esse jogo de qualquer jeito. O Grêmio, tá? Não pode deixar de ganhar esses pontos. Então, em teoria, o Vitória é um time inferior e o Grêmio tem obrigação de ganhar esse jogo, tá bom? A Vitória está pagando 1,78, tá bom? 1,78 é muito boa aí essa opção para vitória do Grêmio, tá bom? A gente vai deixar uma segunda opção que paga bem menos, mas claro, para quem tem medo do Grêmio pisar na bola e acabar empatando, que é o draw no bet. O empate anula a aposta, tá pagando 1,29, tá? Você vai achar aí entre 1,28 a 1,32, dependendo da casa de apostas, tá? Lembrando, a gente está aqui no Marsbet, se você não tem conta ainda, abre com esse QR Code ou o link na descrição do YouTube. Marsbet tem todos os jogos do Campeonato Brasileiro e todos os outros países. Olimpíadas já abriu também e todos os outros esportes, tênis, vôlei, basquete, automobilismo, Fórmula 1, futebol americano mesmo, tudo tem aqui no Marsbet, tá bom? Então, primeira dica, então, vitória do Grêmio ou o draw no bet, o empate anula a aposta do Grêmio, tá bom? Vamos então para outro jogo do Campeonato Brasileiro. Tem Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Pois é, Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro é um dos melhores times aí que estaria brigando pelo Campeonato Brasileiro, pelo elenco que tem. Mas começou mal o campeonato, vem numa montanha-russa, né? Perdeu do Flamengo em casa, teve alguns resultados aí que o Atlético Mineiro tropeçou neste começo de campeonato. O time está no meio da tabela, deveria estar melhor posicionado pelo tamanho do time e investimento que tem, né? O Vasco começou mal o campeonato e vem reagindo melhor do que o Atlético Mineiro, né? O Galo está demorando para mostrar essa reação, o Vasco já está melhorando na tabela e o time está ficando mais ajeitado, né? Estava ali na zona de rebaixamento por algum momento e já está no meio da tabela aí, brigando até por uma vaga já na Copa Sul-Americana. Apesar do Atlético Mineiro não estar rendendo o que se espera e o Vasco subir de produção, não tem dúvida de que o Atlético Mineiro é o melhor time aqui nessa partida, jogando em casa e um time melhor no papel. Uma hora o time tem que deslanchar, não é? Então a gente espera que isso aconteça em algum momento, a gente vem falando já há algum tempo, não, agora o Atlético Mineiro começa, e não acontece, né? De qualquer forma, a gente acha que jogando em casa contra o Vasco é um momento aí que o time precisa mostrar a que veio, né? Então, a primeira dica é vitória do Atlético Mineiro, tá bom? Vitória do Atlético Mineiro, tá pagando 1,83, tá bem alto, por isso a segunda dica é aquela mais segura, né? Que é o empate anula a aposta também para o Atlético Mineiro, o draw no bet, que é, caso haja empate, a gente não perde o dinheiro,
o site devolve para a gente, tá? A gente também não vai ganhar. Então, a gente ganha aqui o empate anula aposta, se o Atlético Mineiro vencer, 1,33 vezes o valor que a gente apostar, e se empatar, a gente recebe de volta, finge que nada aconteceu, tá bom? Só não pode perder dentro de casa para o Vasco, aí a gente perderia essa aposta, né? Mas é favorito aí o Atlético Mineiro contra o Vasco, tá bom? Vamos dar uma olhada em outro jogo? Um jogo bem interessante, que é Bahia e Corinthians, né? O Bahia estava invicto jogando em casa. A gente estava apostando no Bahia em todas as partidas porque não tinha perdido ainda jogando em casa, mas perdeu para o Cuiabá, né? A gente errou essa aposta aí. O Bahia perdeu em casa para o Cuiabá pela primeira vez. O Cuiabá que ganhou do São Paulo em casa também. O Cuiabá gosta de estragar a festa aí dos mandantes, né? Agora então são 7 vitórias em 8 partidas no seu estádio aí, o Bahia. Tá? Ainda assim, a gente acredita que não vai perder de novo, né? Agora, o Corinthians, que teoricamente é um time mais tradicional até do que o Bahia. O Bahia que está vindo muito bem. O Corinthians está indo muito mal, né? Tá brigando para fugir da zona de rebaixamento, já trocou técnico, pressão gigante da torcida e ainda não venceu nenhum jogo fora de casa o Corinthians. São 7 derrotas e 2 empates, né? Bom, mesmo com toda a história e a tradição do Corinthians, pelo que vem jogando, entra como azarão aí nessa partida contra o Bahia, né? Você vê que tá pagando 1,69 contra 5,20 para o Corinthians. O Bahia é muito forte dentro de casa, a gente acredita que o Bahia vence esse jogo, tá bom? Então, 1,69 vitória do Bahia, essa é a dica, sem medo aí para o empate, a gente acha que o Bahia vai ganhar esse jogo, tá bom? Vamos então para mais um jogo? Fortaleza e Atlético Goianiense, né? O Fortaleza está numa fase excepcional. Os últimos 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota do Fortaleza. São 3 vitórias seguidas e quando joga em casa, ainda melhor. Não perdeu ainda jogando em casa o Fortaleza. São 6 vitórias e 3 empates, tá bom? Assim como estava o Bahia sem perder em casa, né? O Fortaleza ainda continua invicto na sua casa e por isso vamos analisar essa partida, né? O Atlético Goianiense está vindo de 4 derrotas seguidas, ou seja, está numa má fase o Goianiense, né? Não vence há 8 partidas. 8 partidas sem ganhar o Atlético Goianiense aí e 4 seguidas perdendo, né? Aí tem empates e outras derrotas. O Fortaleza é superior tecnicamente, está também numa fase melhor e ainda joga em casa onde não perdeu nenhuma vez. Então também vamos nessa aposta quase as mesmas odds do Bahia lá, né? 1,68 para a vitória do Fortaleza, tá? Não precisa ter medo e colocar outra dica não. Fortaleza vai ganhar esse jogo, acredito, né? Não sou vidente, mas gosto muito dessa entrada aí na casa do 1,68, tá bom? Vamos embora então para esse jogo aí, Fortaleza e Atlético Goianiense. Aí temos mais Campeonato Brasileiro, né? Bragantino contra Atlético Paranaense. Bragantino e Atlético Paranaense. Aqui um jogo com menos favoritismo. Você vê que o Bragantino jogando em casa é um pouco favorito, né? 2,13 contra 3,55, mas já está pagando mais que 2 vezes, né? É um confronto equilibrado que os dois times têm mais ou menos o mesmo nível. Assim, no papel, o Bragantino e o Atlético Mineiro são times parecidos. Deve ser um jogo difícil, né? Uma curiosidade sobre esse time do Bragantino é que vem dando muito. Ambos marcam, né? O nosso narrador das nossas lives, o Léo Fontes, chamou atenção para isso, a gente está de olho. Todo jogo do Bragantino tem um ambos marcam, né? Ou quase todo. Então, essa é uma curiosidade. Vem sofrendo gols praticamente todas as partidas e também costuma marcar gols, né? Dos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro, 7 deles tiveram ambos marcam sim, né? 7 jogos de 8. O Atlético Paranaense tem um bom ataque, tá? Os últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro marcaram gol. Então, é uma ótima dica para a gente ir nesse ambos marcam. Os dois times devem marcar um gol. E paga muito bem, né, galera? Olha aqui. É sempre nessa faixa do 1,8, 1,9, 1,87, ó, quase 1,90. Ambos marcam sim para Bragantino e Atlético Paranaense, tá bom? Vamos para a Série B agora, a gente já passou por todos os jogos do Campeonato Brasileiro, vamos para a segunda divisão, temos Botafogo do interior de São Paulo contra o Brusque do interior de Santa Catarina, né? O Botafogo de Ribeirão
Preto. É um jogo também de dois times que estão lutando contra o rebaixamento para a terceira divisão. Pois é, estão entre os piores ataques da competição, né? Em termos de gols marcados. Para você ter uma ideia, eles têm baixa média de gols em suas partidas, tanto sofrendo quanto marcando. O Botafogo tem 1,9 de média e o Brusque 2,0, né? Apenas 3 jogos do Botafogo, de 15 jogos, tá? 3 de 15 tiveram 3 gols ou mais. Do Brusque, apenas 5 jogos tiveram 3 gols ou mais, né? Então a tendência é um jogo de poucos gols. A gente vai dar uma olhada no abaixo de 2 gols e meio. Aqui, ó, abaixo de 2 gols e meio, pagando 1,47. Tá bom? Quase 1,50 aí, você fazer uma combinadinha, abaixo de 2 gols e meio, a gente ganha essa partida se for 0 a 0, se for 1 a 0 para alguns lados, ou se tiver 2 gols, né? Pode ser 1 a 1 ou 2 a 0, a gente só não pode ter o terceiro gol aqui para a gente ganhar essa aposta aí entre Botafogo e Brusque. Vamos dar uma passeada pelo Campeonato Argentino, a gente vem falando aí do Campeonato Argentino, do Campeonato Chileno, e tem aí no domingo um jogo de um time bem tradicional, né? É River Plate contra o Lanús. River Plate contra o Lanús, desculpa. O River é um dos melhores times aí, muito tradicional do futebol argentino, mas começou mal o campeonato, né? O campeonato nacional começou muito mal. Em 5 partidas do River Plate, tem 3 vitórias e 2 derrotas, né? Não tem nenhum empate, são 3 vitórias e 2 derrotas. Está na 7ª colocação, muito abaixo do que se espera aí pelo nome e o tamanho da torcida e do time, né? O Lanús está na 9ª colocação, é uma equipe inferior tecnicamente ao River, né? O River precisa vencer, precisa começar a ganhar aí no campeonato e jogando em casa é quase que uma obrigação aí para sair com a vitória, né? Então a vitória está pagando 1,42. Para quem gosta de fazer uma dupla, é mais garantido, tá? Quem gosta de odds mais altas, vai ter que pegar um handicap aí. Vamos dar uma olhada então no -1 para o River Plate. Deixa eu achar aqui, gente. Espera aí, o handicap asiático, -1 para o River Plate, está pagando 1,67, tá bom? Aqui o River Plate precisa ganhar por 2 gols de diferença, tá? Se ganhar só por 1 gol, você recebe o dinheiro de volta, você também não vai perder. Então, é um risco médio aí. Se você já acredita que o River ganhe, aqui você acredita que ele ganha por 1 gol a mais, tá bom? Essa fica sendo nossa última dica. Lembrando, estamos de segunda a sábado, deixando as dicas aqui sempre para jogos do dia seguinte. E você pode acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube, também é @BetBoxTV. Se você perder alguma dica ao vivo aqui, né, no horário que são lançadas, você vai lá e assiste no YouTube, por exemplo, tá bom? No Instagram tem também o resumo de como foram as dicas no dia seguinte, se a gente acertou muito, se acertou pouco, e também algumas novidades. Segue lá, @BetBoxTV, eu volto segunda-feira com mais dicas para vocês.